Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a uma aula nova do nosso curso Processo Civil Objetivo, porque hoje a gente começa um módulo novo. Nós já passamos pelo módulo de Teoria Geral do Processo, depois falamos de tutelas provisórias, processo de conhecimento, falamos de processos nos tribunais, Teoria Geral dos Recursos, recursos em espécie, depois falamos sobre as ações autônomas de impugnação, ação rescisória, querela nulitatis, e hoje a gente começa o último grande módulo do nosso curso, Processo Civil Objetivo. Hoje a gente começa a falar sobre execução. E esse módulo é dividido em algumas partes. Primeiro, teoria geral da execução. Depois, as espécies de execução. Execução fundada em título executivo judicial, execução fundada em título extrajudicial e, por fim, a gente fala sobre as defesas em execução. Os famosos embargos à execução, a impugnação à execução, exceção de pré-executividade e assim por diante. Então, hoje começa o módulo maior chamado execução e dentro dele a gente fala sobre a teoria geral da execução. Aula de hoje, conceitos e princípios relativos à execução. Ok? Bom, execução tem um significado bem maior do que nós estamos habituados. Quando a gente pensa em execução, a gente está pensando em uma atividade exercida pelo Poder Judiciário e lá dentro, essa atividade tem por objetivo buscar a satisfação do credor, porque o devedor não quis cumprir espontaneamente. Mas, na verdade, execução é bem mais do que isso. Execução é sinônimo de pagamento. Isso significa execução. Execução significa pagamento. Ah, Flecha, mas eu sempre ouvi dizer que execução era aquela atividade exercida pelo Estado juiz que busca satisfazer o credor porque ele não recebeu. Na verdade, execução significa pagamento. E isso que a gente imaginava que era o significado de execução, na verdade é execução forçada. Execução forçada é o pagamento que se busca quando o devedor não quis cumprir espontaneamente. É claro que se a gente está estudando dentro do processo civil a execução forçada, eu não preciso ficar falando o tempo inteiro execução forçada, execução forçada, execução forçada. Se eu estou aqui, se nós estamos estudando dentro do processo uma atividade exercida pelo judiciário para poder buscar esse pagamento, é porque não houve a chamada execução espontânea. Não tendo havido execução espontânea, logicamente eu tenho que buscar a execução forçada. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar em execução, ao longo de todas as nossas aulas, até o final do curso, toda vez que eu falar em execução, eu estou falando de execução forçada. E para não ficar tão cansativo falar essas expressões, esses dois nomes, execução forçada, então a gente fala apenas execução. Ok? Essa didática não é apenas minha, qualquer livro que vocês leiam falando sobre execução, na verdade o livro está falando sobre execução forçada. Ok? Muito bem. Então, vamos começar com um conceito de execução. E antes mesmo que eu faça um ditado para vocês do conceito de execução, nós temos que entender primeiro uma ideia maior. A ideia é a seguinte: quantos tipos de processo nós conhecemos? Só dois: processo de conhecimento e processo de execução. No Código Velho existia uma terceira espécie de processo, chamado processo cautelar. No Código Novo, as cautelares continuam existindo, mas não tem mais a natureza de um processo autônomo exclusivamente para as cautelares. As cautelares são requeridas de modo incidental, que são as chamadas tutelas provisórias de urgência cautelares. Ok? Então, dentro do processo, eu tenho essas duas espécies: processo de conhecimento e processo de execução. E se eu tenho dois tipos de processo, é porque cada um deles tem uma finalidade diferente do outro. Se esses dois processos tivessem a mesma finalidade, não faria o menor sentido eu ter dois tipos de processo. Se existem esses dois tipos de processo, é porque eles têm finalidades diferentes. Qual é a finalidade do processo de conhecimento? Nós vimos isso exaustivamente no módulo de conhecimento.
o processo de conhecimento tem a função de declarar qual das partes tem razão. Essa é a única função do processo de conhecimento, declarar qual das partes tem razão. Eu até falei para vocês na primeira aula de conhecimento que em alguns países, como Portugal, Espanha, Argentina, esse processo que nós conhecemos como processo de conhecimento, na verdade chama-se processo declarativo, porque a função dele é essa, declarar a existência de um direito para o autor ou para o réu. Esse é o processo de conhecimento. Essa é a função do processo de conhecimento, declarar qual das partes tem razão. Mas, no processo de execução, a finalidade é completamente diferente. No processo de execução, o que eu quero é buscar a satisfação do credor, porque não houve pagamento espontâneo. Aqui eu quero que o juiz declare qual das partes tem razão. No processo de execução, eu não quero que o juiz declare qual das partes tem razão. No processo de execução, eu parto do pressuposto, aliás, eu parto do pressuposto de que já existe essa declaração dizendo qual das partes tem razão. E, portanto, na execução, eu não quero essa declaração. Isso eu já tenho. Na execução, o que eu quero é buscar a satisfação de um crédito que não foi pago espontaneamente pelo devedor. Ah, mas que crédito é esse? É um crédito que já foi declarado previamente num processo de conhecimento. Ou um crédito que já foi declarado por um documento feito entre as partes devedor e credor, fora do processo. E aí vem uma expressão famosa que todo mundo conhece. Quando a declaração de que o crédito existe é feita, essa declaração é feita dentro do judiciário, o documento que expressa essa declaração chama-se título executivo judicial. Mas, por outro lado, quando a declaração de que o crédito existe é feita por um documento entre as partes fora do judiciário, esse documento chama-se título executivo extrajudicial. Mas, sendo o título judicial ou extrajudicial, o que me interessa de verdade é que eu já tenho a declaração de que o credor tem crédito. E, portanto, a execução tem por objetivo buscar unicamente essa satisfação desse crédito, porque o devedor não quis cumprir espontaneamente. Ok? Então, feita essa introdução sobre o tema execução, anotem aí conceito de execução. Não é conceito de execução processo autônomo, não é conceito de execução fase, é o conceito de execução. Anotem aí. Execução. Eu vou ditando enquanto eu apago, tá? Se quiser anotar aqui, a hora é agora. Ok. Execução é a atividade exercida pelo Estado juiz, composta de atos expressamente previstos em lei, é a atividade exercida pelo Estado juiz, composta de atos expressamente previstos em lei, que tem por objetivo buscar a satisfação de uma obrigação que não foi cumprida espontaneamente. Buscar a satisfação de uma obrigação que não foi cumprida espontaneamente. Esse é o conceito de execução. Então, se eu estiver diante de um processo no qual está sendo exercida uma atividade executiva, tudo o que se quer é buscar a satisfação de uma obrigação, porque o devedor não quis cumprir espontaneamente. Ok? Muito bem. Passamos então do conceito de execução e vamos para os princípios relativos à execução. Assim como nós estudamos os princípios relativos ao processo como um todo, lá naquele capítulo que inaugura o CPC de 2015, do artigo 1º até o artigo 12, agora a gente tem alguns princípios que são próprios da execução. Nós já falamos sobre isso. Por exemplo, quando falamos sobre contestação, eu dei os princípios próprios da contestação.
Quando falamos sobre teoria geral dos recursos, eu falei sobre os princípios que são próprios aos recursos. Agora, a gente fala sobre os princípios que são próprios à atividade executiva desempenhada pelo Estado. E o primeiro e mais famoso princípio, vocês sabem que eu sou fã zero de expressão em latim, que eu acho que é nariz em pé, que eu não curto. Mas algumas expressões são mais famosas em latim do que em português. E o primeiro princípio é mais famoso em latim do que em português. Princípio da nulla executio sine titulo. Está em latim e significa não há, nula em latim não é sinônimo de nula em português, não há execução sem título executivo. Não é possível que se instaure uma execução sem a presença do título executivo. Se você não tem título executivo, meu filho, eu lamento, mas eu remeto você para o processo de conhecimento. Vai lá para o processo de conhecimento e busca a declaração de que a sua obrigação existe. Porque execução mesmo só pode existir se eu tiver título executivo. E agora vocês vão presenciar um fenômeno raríssimo no direito como um todo. Nós estamos falando de uma regra que não tem exceção. Não há exceção. Todas as execuções cíveis, absolutamente todas as execuções cíveis, devem estar aparelhadas com um título executivo. Não existe nenhuma possibilidade de uma execução sem que exista um título executivo que acompanhe a petição que instaura aquela execução. Ok? Não há um artigo no CPC para isso, nem precisaria. Essa construção é doutrinária e encampada pela jurisprudência. Não existe nenhuma execução sem a presença de um título executivo. Ok? Segundo princípio, que também tem um nome mais famoso em latim do que em português, nulla titulus sine lege, que significa não há título executivo sem expressa previsão em lei. Em português, esse segundo princípio chama-se princípio da tipicidade dos títulos executivos. Vale a pena anotar o nome em português, tá? Princípio da tipicidade dos títulos executivos, que significa que para um determinado pedaço de papel ser chamado de título executivo, eu preciso de expressa previsão em lei. A lei tem que dizer que aquele determinado documento tem natureza de título executivo. Ok? Beleza. Flecha, esse segundo princípio comporta alguma exceção? Há possibilidade de um título executivo existir sem que ele esteja expressamente previsto em lei? E aqui tem uma informação que é preciosa, porque a resposta é, no Código Velho era uma resposta, no Código Novo é outra resposta. E é claro que só me interessa a resposta do Código Novo, mas as novidades trazidas pelo Código Novo em relação ao Código Velho ainda são bastante cobradas em prova. Então, vale a pena a gente falar das duas. No CPC de 73, não havia exceção a esse princípio. No CPC de 73, todos os títulos executivos deviam estar expressamente previstos em lei. Todos, absolutamente todos. O STJ cansou de dizer na época do Código Velho que não era possível às partes, credor e devedor, que não era possível às partes criarem seus próprios títulos executivos. Não havia essa possibilidade. Por exemplo, informativo 392 do STJ. Mas, no Código Novo, a história é outra. E aqui está a grande novidade. No CPC de 2015, nós temos uma inovação prevista no artigo 190,
que são os negócios processuais. Os negócios processuais, artigo 190, abram aí o código de vocês, eu abro o meu aqui. Diz o artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, ou seja, que admitem transação, conciliação, etc., é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres antes ou durante o processo. Portanto, o artigo 190, ao prever a possibilidade de negócios processuais, diz a doutrina amplamente majoritária que o artigo 190, os negócios processuais permitem criação de novos títulos executivos. Então, recapitulando, nula títulos sine lege, não existe título executivo sem que ele esteja expressamente previsto em lei, mas, excepcionalmente, se as partes quiserem criar um negócio processual atribuindo a um determinado documento a natureza de título executivo, então é possível que exista um título executivo criado através de um negócio processual sem que haja a expressa previsão em lei. Ok? Muito importante isso. É possível, então, que as partes criem os seus títulos executivos por força do artigo 190 do CPC. Ok? Muito bem. Terceiro princípio. Vou apagar aí o quadro, tá, gente? Terceiro princípio. Enquanto eu apago aqui, eu já vou ditando para vocês. O princípio da menor onerosidade ao executado. Menor onerosidade ao executado, que é a previsão do artigo 805 do CPC. Abram aí, por favor. Artigo 805. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, vamos lá. Terceiro, já notaram aí, menor onerosidade ao executado, previsão do artigo 805 do CPC. Então eu estou lá no meio da execução, e aí o exequente pede uma penhora, pede uma avaliação, pede um arresto, pede uma providência qualquer dentro da execução. É preciso que essa providência respeite o princípio da menor onerosidade ao devedor. Então olha o exemplo. Processo de execução. Petição inicial. Lá pelo meio do processo, o exequente pede a penhora de um imóvel que pertence ao executado. Penhora de um imóvel do executado. Ok. Aí o juiz diz, na conclusão, diz o juiz, ao executado. E quando o executado se manifesta, ele diz, concordo que deva ocorrer penhora sobre algum ou alguns dos bens que compõem meu patrimônio. Só que eu tenho outro imóvel de valor equivalente, que pode ser vendido com a mesma facilidade do imóvel que o exequente pediu a penhora, só que esse imóvel que ele pediu a penhora é o imóvel que eu moro. E, embora eu more nesse imóvel, seja bem de família, essa execução aqui é uma daquelas em que
o bem de família pode ser executado. Sim, a gente vai ter uma aula sobre isso, em que se fala sobre impenhorabilidade de bens, e aí nós vamos ver que alguns bens, embora sejam de família, podem ser executados. Então, diz o executado, concordo com a penhora. Só que esse imóvel aqui é o que eu moro. Então, pelo princípio da menor onerosidade a mim, que sou o executado, eu requeiro que a penhora recaia sobre esse outro imóvel aqui, equivalente, de valor, de facilidade de venda, é no mesmo condomínio, inclusive, não tem nenhum problema. Para o exequente vai ser igual, porque eu vou transformar em dinheiro, mas para mim, que sou o executado, é muito melhor penhorar esse aqui que eu não moro, do que esse aqui que eu moro. Ok? Esse, então, é o princípio da menor onerosidade ao devedor. Só tem um detalhe. Olha o parágrafo único do artigo 805. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, o que o executado pode fazer ao invocar esse princípio da menor onerosidade? Diga, fazer a penhora desse bem aqui me causa uma onerosidade muito maior do que penhorar esse outro aqui. Mas ele tem que dizer qual é o outro meio executivo menos oneroso. Não dá para o executado dizer assim, olha só, a história é a seguinte, penhorar esse imóvel que eu moro vai destruir a minha vida, vou morar embaixo da ponte, vai ser um inferno. Requeiro que não se faça penhora nesse imóvel pelo princípio da menor onerosidade. Ponto. Acabou a petição. Não dá para fazer isso. Ele precisa, o executado, precisa indicar qual é a via menos onerosa a ser usada em substituição dessa via mais onerosa aqui. Foi? Beleza. Outra informação. Essa é muito importante e essa cai em prova toda hora. É indispensável que exista essa via menos onerosa. Não dá para ele dizer assim, olha só, penhorar esse bem aqui é muito oneroso para mim, vai destruir a minha vida, mas eu não tenho outro para te oferecer não. E, portanto, eu quero, ainda assim, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. Não dá para fazer isso, porque olha a primeira frase do artigo 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça a do modo menos gravoso. Então, vários aí significa pelo menos duas. Tem que haver pelo menos duas formas de execução, a mais gravosa e a menos gravosa. E em havendo duas, parágrafo único, o executado precisa indicar qual é a menos gravosa, sob pena de ficar deferida a medida mais gravosa. Ok? Então, como é que isso vem em prova? Algumas expressões do tipo, o único bem que pode ser penhorado do executado foi levado à penhora. É possível utilizar o princípio da menor onerosidade? Não. Toda vez que você olhar, é o único bem, é a única forma, é a única via, só tem uma via, de cara não dá mais para usar o princípio da menor onerosidade. Porque eu preciso que tenha pelo menos duas, a lei fala várias, entenda-se, pelo menos duas formas para que eu diga uma é mais gravosa do que essa segunda aqui. Tranquilo? Ok. Terceiro princípio relativo, terceiro não, quarto, né? Quarto princípio relativo à execução, o princípio da disponibilidade. Esse aqui é bem legal. Esse aqui nos induz a erro com facilidade até. Quarto princípio, princípio da disponibilidade. E aí, eu não sei se isso aconteceu com vocês, aconteceu comigo, que na faculdade o processo civil ele é dividido em períodos. E aí, comigo foi assim, não sei se foi com vocês, mas geralmente é.
Teoria geral do processo, você vê muito bem. Processo de conhecimento, você vê bem. Recursos, você vê mal. E execução, você ouviu dizer que existe. Eu não sei nem explicar por que é assim, mas normalmente a gente sabe muito mais processo de conhecimento do que processo de execução. E se isso acontece com vocês, o curioso é que, se cai uma questão na prova envolvendo execução e eu não sei a resposta em execução, eu automaticamente tento buscar meus conhecimentos do processo de conhecimento. E aqui dá problema. Olha só. Em processo de conhecimento, se o autor, em processo de conhecimento, se o autor quiser desistir da ação, ele pode? Sim ou não? E aí nós conhecemos duas respostas. Depende. Antes da citação, o autor pode desistir da ação livremente. Mas, se foi depois da citação, ele pode desistir desde que ele tenha a anuência do réu. Quer desistir? Tudo bem, pode desistir, mas você precisa da anuência do réu. Isso vale para processo de conhecimento. Em execução é completamente diferente. Em execução vigora o princípio da disponibilidade, previsão do artigo 775 do CPC. Dá uma olhadinha aí. Abre aí o seu código, artigo 775. Diz assim: o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, olha para cá. Na execução, o exequente pode desistir a qualquer tempo sem a anuência do executado. A qualquer tempo, o exequente pode desistir sem a anuência do executado. Ou seja, o exequente pode dispor da ação de execução sem precisar da anuência do executado. Esse é o princípio da disponibilidade. Certo? Ok. Mas por que isso acontece? Por que o exequente pode desistir da execução sem precisar da anuência do executado? E no processo de conhecimento, o autor precisa da anuência do réu. Por que isso acontece? Vou mostrar para vocês. Posso apagar o quadro? Vamos lá. Por que existe esse tal princípio da disponibilidade? Vou mostrar para vocês com 3 exemplos. No processo de conhecimento, juiz, autor e réu. Por que depois da citação eu preciso da anuência do réu? Primeiro, porque o réu só entra no processo quando ele é citado. Então, se não houve citação ainda, o réu não existe. Só tem autor. Ele pode desistir sozinho. Mas depois que o réu é citado, ele precisa ser ouvido sobre a desistência da ação pelo autor. Por que no conhecimento isso acontece? Porque tanto o autor
quanto o réu tem direito de lutar por uma decisão favorável. O autor tem direito de lutar por uma sentença de procedência do seu pedido, tanto quanto o réu tem direito de lutar por uma sentença de improcedência do seu pedido. Então, antes da citação, só tem autor. Só ele pode brigar por vitória. Ele está sozinho aqui por enquanto, ele pode desistir sozinho. Mas feita a citação, o réu passa a existir no processo. E como o réu tem o direito de lutar por uma sentença favorável a ele, por uma sentença de improcedência do pedido do autor, então o autor também, o réu também tem que concordar com essa desistência. A doutrina chama isso de bifrontalidade do direito de ação. Bifrontalidade do direito de ação de conhecimento. Ou seja, tanto o autor tem o direito de lutar por uma sentença que lhe seja favorável. Na outra extremidade, eu tenho execução. E na execução, em vez de autor e réu é exequente e executado, né? Deixa eu apagar aqui. Na execução, exequente e executado. Não existe esse direito de ambas as partes lutarem por uma decisão que lhe seja favorável. Não tem isso. Lembra que na execução eu já tenho a declaração da existência do crédito do exequente? Então, na execução, vigora um subprincípio. Porque é um princípio que decorre do princípio da disponibilidade. Esse subprincípio chama-se subprincípio do desfecho único. Ou seja, só o exequente tem direito de lutar por uma vitória nesse processo. Ah, mas o executado pode oferecer embargos à execução. Sim, e os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento. E o executado pode lutar pela sua vitória lá nos embargos, mas na execução tem um desfecho único. Só o exequente pode lutar por uma sentença que lhe seja favorável. Então, olha só, se aqui os dois podem lutar por uma decisão que lhes seja favorável, ambos têm que concordar com a desistência. Esse pede e esse aqui tem que anuir. Mas como aqui eu só posso ter resultado favorável para o exequente, é o tal desfecho único, então só o exequente precisa querer essa desistência. O executado não precisa dar sua anuência. Fácil isso? Fácil. Esses são os extremos. E eu deixei em branco aqui no meio, porque tem uma hipótese que fica exatamente no meio do caminho entre conhecimento e execução. Bem no meio aqui. E a hipótese é a seguinte. Ação de mandado de segurança. De um lado eu tenho impetrante, do outro lado, impetrado. Para que o impetrante possa desistir da ação, eu preciso da anuência do impetrado? Sim ou não? E aí, a primeira pergunta que se tem que fazer é: qual a natureza jurídica do mandado de segurança? Mandado de segurança é uma ação de conhecimento ou é uma ação de execução? Essa é fácil. Mandado de segurança, sem a menor dúvida, é uma ação de conhecimento. Ah, Flecha, então eu não estou entendendo qual é a grande discussão sobre esse assunto.
Se mandado de segurança é uma ação de conhecimento, a ação de conhecimento eu preciso da anuência. Se precisa da anuência, mandado de segurança, o impetrado tem que anuir. Certo? Não. Errado. E olha por quê. Aqui no mandado de segurança, o pedido é sempre o mesmo. Sempre. No mandado de segurança, o pedido é sempre o mesmo. E é esse aqui, ó. Reconhecimento de um ato administrativo ser ilegal. E esse ato administrativo ilegal fere meu direito líquido e certo, portanto, eu quero que se declare que esse ato administrativo é ilegal, para que ele pare de produzir efeitos e, portanto, pare de ferir meu direito líquido e certo. Tudo bem até aqui? Ok. Impetrante tem o direito de lutar pela declaração do ato administrativo ser ilegal? Sim, ele tem esse direito. Impetrado tem o direito de lutar pela declaração de que o ato é legal? Porque o impetrante quer que se declare que o ato é ilegal. O impetrado, então, gostaria da declaração de que esse ato é legal. Tudo bem? Impetrante tem o direito de lutar por uma decisão que declare que o ato administrativo é ilegal? Tem. O impetrado tem o direito de lutar por uma decisão que declare que o ato administrativo é legal? Não. Mas por que não? Porque os atos administrativos já gozam de presunção de legalidade. O impetrado não precisa de uma decisão que declare que o ato administrativo é legal, porque eles já gozam dessa presunção de legalidade. Então, sabe o que acontece no mandado de segurança? Eu também tenho o desfecho único. E se eu também tenho o desfecho único, então a jurisprudência bem majoritária entende que no mandado de segurança, por causa desse desfecho único, vigora a mesma regra da disponibilidade na execução. O impetrado não precisa anuir com a desistência do MS pelo impetrante. Boa questão de prova que já caiu algumas vezes em concurso público. Ok? Eu me despeço então de vocês e na próxima aula a gente continua falando sobre as espécies de execução. Ok? Tchau, tchau.